Vimos anteriormente que todo o valor novo criado na sociedade vem do trabalho humano. Pare agora e olhe à sua volta a enorme quantidade de trabalho humano que existe ao seu redor, desde a extração dos minérios que compõem os eletrônicos à sua volta até a programação do software desses. Tudo isso envolveu muito trabalho, de milhares ou até de milhões de pessoas. Como uma condição de desenvolvimento capitalista, os meios de produção foram separados dos trabalhadores, num processo histórico que ainda vamos analisar mais para frente. Passamos aqui a aceitar os pressupostos de que, de um lado, temos a figura do capitalista, que detém os meios de produção na forma de capital constante, e, de outro, os trabalhadores, que não têm outra opção senão vender a sua força de trabalho ao capitalista. Assim, para que o próprio capitalismo funcione de maneira adequada, o trabalhador jamais poderá ter acesso a todo o valor que o seu próprio trabalho produziu, uma vez que todo o investimento é guiado no sistema capitalista pela margem de lucro. O capital não irá movimentar meios de produção e mão de obra para um setor onde não haja demanda suficiente, bem como onde não haverá lucro. Além disso, a taxa de lucratividade ainda poderá ser afetada pela produtividade quando comparada com os concorrentes, situação que também será melhor analisada em outro vídeo. Deste modo, como é pressuposto básico da atividade econômica capitalista o lucro, somente haverá investimento se houver lucro. Assim, para existir lucro é necessário que exista a geração de mais valor, ou seja, uma parte da jornada de trabalho será usada para pagar o custo do valor da força de trabalho, enquanto haverá necessariamente outra parcela da jornada de trabalho que será apropriada pelo capitalista, sem nenhuma contrapartida a este. Só a título de curiosidade, eu vou deixar essa tabela elaborada pelo Instituto ILAESE, aqui fazendo um corte apenas das 20 empresas nacionais que possuem a maior taxa de mais-valia, chegando a campeã em 2020 a Salobo Metais S.A., uma subsidiária da Vale, onde a parte da jornada necessária de 8 horas é de apenas 21 minutos. Sendo assim, então, as demais 7 horas e 39 minutos foram apropriadas na forma de mais valor. Além disso, há diversos fatores que influenciam na taxa de mais valor, sendo que vamos agora apenas tratar de 2 deles, para nos mantermos dentro do mesmo assunto, que é o tamanho da jornada de trabalho e a produtividade. Quando falamos na extensão da jornada de trabalho, falamos então do mais valor absoluto. Em uma situação hipotética onde o tamanho da jornada de trabalho necessária para o pagamento do valor da força de trabalho em um certo nível de produtividade, vamos supor que são de 5 horas. Se por algum acaso o capitalista só consiga ou só possa recrutar um trabalhador para trabalhar estas 5 horas, ou até então menos do que isso, evidentemente não haverá nenhum mais valor a ser apropriado da sua parte. Logo, evidentemente, ele não o fará, pois não há lucro. E essa é uma situação atípica e indesejável ao capital, e se o fizer, será no máximo por um breve período de tempo, uma vez que estará transferindo seu capital na forma de renda ao trabalhador, e isso é insustentável. Contudo, em condições normais, a jornada de trabalho precisa ser necessariamente maior do que a jornada necessária para o pagamento da força de trabalho, onde, quanto mais o capitalista conseguir prolongar essa jornada, maior será o mais valor apropriado. E essa disputa antagônica de interesses entre trabalhadores e capitalistas que chamamos de luta de classes, uma vez que irão possuir interesses opostos e totalmente antagônicos, irreconciliáveis entre duas diferentes classes, uma oposição clara entre capital e trabalho. A luta de classes irá aparecer em diversos âmbitos, sejam eles econômicos ou políticos. A questão é que sempre serão interesses opostos. Neste momento, destacamos apenas em relação à duração da jornada de trabalho, e mais para frente trabalharemos onde essa luta de classes se agudiza.
Mas assim, se a apropriação de mais valor só pudesse ser aumentada pelo aumento da jornada de trabalho, o capitalista teria um grande problema à sua frente, uma vez que o dia só tem 24 horas e nenhum ser humano conseguiria sobreviver a massivas jornadas de trabalho, em que pese, no século XIX, observamos jornadas de trabalho de 14 horas diárias ou até mais do que isso. Então, vejamos que existe outro fator que é possivelmente até mais importante, uma vez que neste fator o capitalista individual possui mais modos de atuar sobre ela, que é a produtividade do trabalho concreto. Isso quer dizer que quanto mais produtivo o trabalhador for, uma maior quantidade de valor será gerado na mesma extensão desta jornada, incrementando assim a massa de mais valor gerada num mesmo período de tempo. Esse aumento de produtividade pode se dar de duas formas. De uma maneira secundária, que seria pela intensificação do esforço do trabalhador, que precisa ser cada vez mais focado e produtivo, mas principalmente seria pelo aumento de tecnologias, máquinas e outros bens de capital, os quais compõem o capital constante. Esses então permitem uma produtividade superior. Vamos supor a seguinte situação: um trabalhador recebendo um salário de R$ 1.500, fazendo uso de apenas ferramentas simples, consegue movimentar uma quantidade de matérias-primas e produz uma mercadoria que vale, ao final do processo, R$ 5.500. Em relação ao mais valor, esse seria de R$ 500. Já em outro cenário, onde existem mais máquinas, equipamentos e tecnologia, esse mesmo trabalhador consegue produzir 3 dessas mesmas mercadorias no mesmo tempo. O que podemos observar é que agora o valor total das mercadorias é de R$ 10.500, enquanto o mais valor, esse agora representa R$ 1.500, ou seja, um mais valor 3 vezes maior do que antes. Logo, será sempre do interesse do capitalista o ganho de produtividade, uma vez que, por consequência, este irá gerar uma massa maior de mais valor a ser apropriado. Esse aumento da produtividade tem uma implicação necessária. Quanto mais produtivo o trabalho concreto, em menos tempo agora eu consigo gerar a mesma quantidade de valores de uso que antes. Isso quer dizer que para produzir o mesmo produto, agora então é necessária uma quantidade menor de trabalho social. Se há menos trabalho socialmente necessário para a produção de determinada mercadoria, então, consequentemente, o valor dessa mercadoria diminuirá. Essa situação irá levar a vários desdobramentos, entre eles, inclusive, a lei tendencial da queda de taxa de lucro. Iremos nos aprofundar nela em um outro momento. O que nos é interessante destacar agora é que essa diminuição geral no valor das mercadorias, inclusive, irá gerar uma diminuição relativa no valor da força de trabalho. Eis que todos os custos para a subsistência e reprodução do trabalhador também irão reduzir. E isso, de fato, está acontecendo o tempo todo, apesar de talvez não consigamos observar de maneira nominal dos preços, uma vez que inflação e outros fenômenos monetários estão ocorrendo simultaneamente a esse processo. Recapitulando então, o mais-valor absoluto diz respeito ao aumento da jornada de trabalho, pelo modo que for, seja pelo enfraquecimento da legislação trabalhista, seja pela uberização do trabalho, enfim. Enquanto o mais-valor relativo, em resumo, diz respeito ao aumento da produtividade do trabalho, seja exigindo um trabalho cada vez mais intenso, o qual inclusive adoece e deprime aqueles que trabalham, seja aumentando o investimento em capital constante, com um maior nível de mecanização do trabalho e consequente maior produtividade. Este último processo, como havíamos comentado, ele é necessário. O aumento da automatização dos processos produtivos será uma tendência normal no capitalismo, na tentativa de maximizar os lucros ao mesmo tempo que se tentam manter o nível de competitividade com os demais atores do mercado. Isso irá gerar uma tendência que é: cada vez mais capital será alocado em capital constante, em detrimento de menos capital variável,
ou seja, cada vez mais dinheiro gasto em máquinas para automação da produção e cada vez menos em mão de obra, proporcionalmente. Então, o próprio desenvolvimento do modo de produção capitalista cria contradições insuperáveis dentro do seu próprio modelo, que indicam um limite de desenvolvimento social, além de outras contradições também a nível ambiental. De qualquer modo, vamos nos manter aqui em um nível econômico. Podemos observar as tendências seguintes, como tendência ao monopólio, a tendência à queda da taxa de lucro, o aumento do exército industrial de reserva e crise de demanda. Como esse vídeo já está ficando um pouco longo, vamos encerrar por aqui e no próximo passamos a explicar cada uma dessas tendências. Até a próxima!